o que houve com ele, o que aconteceu, qual a relação que existe entre álcool e depressão, depressão e álcool, substâncias químicas ilícitas e a depressão mais substâncias químicas ilícitas. O que houve com ele? Por que isso? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é? Você tem depressão e você usa álcool ou drogas? Ou você usa álcool ou drogas e fica com depressão? E a namorada dele, o que é que tem a ver com isso, gente? Vamos, chamem muita gente, mande convite para todo mundo, porque esse assunto hoje é seríssimo. A gente precisa falar muito, muito, muito sobre isso. Tem um monte de coisa saindo por aí. Eu vou tirar meus óculos, ele fica fazendo reflexo, né, com a luz. Vou tentar enxergar um pouquinho aqui. Como eu não preciso ver nada, nem ler nada, podemos ficar um pouquinho sem óculos, para não tirar o reflexo, que até eu fico meio agoniada com esse reflexo. Mas convide todo mundo, porque hoje a gente precisa ter um papo muito sério a respeito do que aconteceu com este serzinho lindo, com 31 anos de idade, tirar a vida desta forma trágica, em razão do quê? Respondam aqui, colaborem comigo, mandem essa live para todo mundo e me ajudem aqui, vamos conversar hoje. Aí eu vou ter que botar os óculos para a gente conversar, para poder eu ler as mensagens. Mas já dou boa noite a todos e já agradeço a todos por estarem aqui. Mas me ajudem aqui, vamos raciocinar sobre isso. O que vem primeiro? A depressão que leva você a usar álcool ou drogas ilícitas? Ou as drogas ou substâncias químicas ilícitas e puxa a depressão? O que vem primeiro, né? Aquela velha pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que desencadeia o quê? O que puxa o quê? O que vem primeiro? E a namorada dele, o que é que ela tem a ver com isso? As manchetes estão aí dizendo que ela é a responsável por esse fim trágico do Liam. Liam não é da minha geração, por óbvio, mas é da geração da minha filha, que hoje tem 24 anos. Inclusive, Liam era o queridinho dela. Liam era o mais fofo para ela, né? E, obviamente, hoje ela e todos os fãs, todas as pessoas que gostavam dessa turma de jovens estão todos de luto e estão todos tristes e preocupados, que cada vez mais a gente está vendo isso acontecer. Esse abuso excessivo do álcool e das substâncias químicas ilícitas que vem desencadeando a depressão e vice-versa. Não tem quem começou primeiro. Um leva ao outro. Tanto a depressão leva a pessoa a consumir álcool e substâncias químicas ilícitas, como você usar excessivamente álcool e substâncias químicas ilícitas te leva para a depressão. Essa é a realidade. Os estudos apontam para isso sem sombra de dúvida. Um leva ao outro, um desencadeia o outro, um faz com que você busque refúgio no outro. A depressão por si só, ela já é difícil, ela já é de difícil tratamento, ela já é de difícil aceitação. A gente conversa aqui toda segunda-feira sobre o tabu e o estigma que estão em torno da depressão e dificultam sobremaneira que a própria pessoa se identifique com a depressão e ela tenha forças para buscar ajuda. Por isso que eu sempre falo que é preciso você que convive com alguém que tem depressão, você ajude essa pessoa. Ela não precisa ser filho, marido, namorado, pai, ela pode ser sua colega de escola, ou seu colega, eu estou falando de pessoa, pode ser colega do trabalho, pode ser um vizinho, um amigo, alguém que você conheça, que você perceba que precisa da sua ajuda, corra lá e ajude. Porque, às vezes, não é normalmente, mas via de regra, acontece muito de a própria pessoa não ter forças para buscar ajuda, de ela própria não conseguir nem sequer identificar que ela está sofrendo da depressão, que é uma doença muito grave, muito séria e que faz sim você tirar a própria vida. Aliás, a depressão é a doença que mais está por trás das pessoas que tiram a vida. Como eu falo sempre para vocês, que eu conto a minha história do meu namorado, não usava álcool abusivamente, só socialmente, como eu eventualmente tomo alguma coisinha muito pouco. Eu tenho enxaqueca, então eu bebo muito pouco, porque o álcool é um gatilho para mim, enxaqueca, então eu evito ao máximo.
Mas Dudu não consumia álcool excessivamente e muito menos droga, ele jamais usou, como eu também jamais usei. Mas, infelizmente, a depressão, ela leva você a consumir, ela pode levar, vou retificar aqui, ela pode levar a pessoa a fazer isso, e foi exatamente o que aconteceu com Liam. 31 anos de idade, ele já declarava para todo mundo sabia, ele declarava publicamente que ele consumia abusivamente tanto o álcool quanto as substâncias químicas. Inclusive, ele estava com problema para entrar nos Estados Unidos. Segundo eu li aqui, o que fez ele ficar mais tempo na Argentina, porque não era para ele estar na Argentina até a semana passada, ele tinha ido lá, ele foi ao show de um dos companheiros dele do One Direction e teve que ficar na Argentina para pedir ao consulado americano na Argentina a renovação do visto dele, que ele não estava conseguindo, por causa justamente do abuso de substâncias químicas, que ele vinha penando com isso, que eu acho que é penar a palavra mais certa, que ele vinha sofrendo com isso, porque, gente, olha só, a depressão é uma doença, o abuso de álcool e de substâncias químicas também é uma doença. Inclusive, é o que está em segundo ou terceiro lugar. As pesquisas variam de segundo ou de terceiro lugar. Sabe-se que a depressão está em primeiro lugar em relação às pessoas que tiram a própria vida, e que o abuso de substâncias ilícitas e do álcool está ou em segundo ou em terceiro. Existe uma variação, porque vem aí também a bipolaridade, que também é um fator muito grave para fazer com que a pessoa tire a própria vida. Então, existem alguns estudos, e esses estudos variam minimamente nesse particular. Portanto, Liam estava na Argentina por conta desse pedido que ele estava fazendo para entrar de novo nos Estados Unidos, porque a namorada dele, que é minha xará Kate, se não me engano foi o que eu li, ela mora lá na Flórida. Eu não sei se ela é americana, mas o que eu li é que ela mora na Flórida. E ele estava tentando voltar à Flórida. Eu vou ter que botar meus óculos aqui para poder eu ver aqui algumas mensagens que eu vi passando aqui, ou eu estou equivocada. Só olá, gente. Muito prazer em ter todos vocês aqui. Chame, tem muito pouca gente aqui para ouvir um assunto muito importante quanto esse. Esse é um tema de fundamental importância para você que lida com a depressão, que lida com o abuso de álcool ou de drogas, ou alguém que você convive, que você conheça, lida com a depressão. Eu falo que o meu namorado, ele não tinha nem consciência da doença que ele tinha. Por isso que eu falo que você que presencia, você que convive, ou você que conhece alguém, se você perceber que a pessoa sozinha não consegue buscar ajuda para sair desse buraco, porque a depressão leva a pessoa para um buraco, porque ela entristece, ela causa isolamento, ela causa não pertencimento, ela causa desânimo, ela causa desesperança. Eu falei aqui, inclusive, na semana passada, que segundo os estudos dos psiquiatras, a desesperança é o item, digamos assim, que está dentro da depressão, que mais faz com que a pessoa tire a vida. Provavelmente, Liam vinha passando por esse processo de desesperança, porque a namorada tinha terminado com ele, o relacionamento não tinha dado certo, ele estava com sérios problemas de abuso de drogas para entrar de novo, para renovar o visto nos Estados Unidos. Ele estava com problema, eu li também que a gravadora dele não queria ou não tinha renovado o contrato dele para gravar as músicas dele, né? E uma gravadora antiga que já trabalhava com ele, não sei, parece que a mesma gravadora que trabalhava anos atrás, quando eles faziam parte, né, quando o Liam também fazia parte do grupo One Direction. Então, como eu disse aqui, as duas pronúncias estão corretas, Direction ou Direction, depende da região que você esteja, Estados Unidos ou Inglaterra, ou mesmo dentro dos Estados Unidos, algumas pessoas falam Direction, outras pessoas falam Direction, depende da região que você esteja. O sotaque do norte é bem diferente do sotaque do sul. No caso, ele está querendo voltar para a Flórida, que é onde a namorada mora, e acabou de lançar um livro que se chama Looking Forward, que é esperando ansiosamente. O que será que ela estava esperando ansiosamente? Que ele se curasse, né? Que ele voltasse, que eu quero dizer que ele voltasse a ser Liam, sem álcool, sem drogas, para que eles pudessem reatar o namoro. Vamos ver, o livro está aí, foi lançado, e infelizmente a mídia já está aí dizendo que ela é culpada
desse desfecho trágico em relação a Lia. Gente, eu entendo perfeitamente o sofrimento que esta garota está sentindo nesse momento, porque na época que Dudu tirou a vida, eu também fui dita culpada. Inclusive fui até suspeita de tê-lo matado, né? Porque quando alguém tira a vida, a dificuldade de a família, de as pessoas aceitarem que isso aconteceu, que a pessoa fez isso mesmo, o estigma é tão grande em torno disso, que a família, os amigos, todo mundo tem uma dificuldade imensa em aceitar que realmente a pessoa tenha feito aquilo. Porque quando você aceita isso, você, entre aspas, tá, gente, assina para a família, ela pensa assim, né? A gente pensa assim, eu mesma pensei assim. Você assina um laudo de que você foi negligente, de que você foi, que você não ajudou, de que você não percebeu os sintomas. A gente se responsabiliza demais por essas mortes, porque a gente fica mesmo achando que a gente poderia ter feito alguma coisa, que a gente poderia ter salvo, que a gente poderia ter agido de alguma forma, que a pessoa não chegasse ao extremo de tirar a própria vida. Eu lembro que a família dele, especialmente os pais e a mãe, né? Eu que sou mãe, posso imaginar a tristeza dela de ver o filho dela passando por aquele momento e chegar ao extremo absurdo que é de tirar a própria vida. Mas, olha só, ninguém é responsável por isso. Ninguém tem culpa nisso. Ou nós podemos dizer que todos nós, sociedade, governo, área de saúde, todos nós somos responsáveis por isso. Ou todos nós, governo, área de saúde, sociedade, amigos, família, todos nós somos responsáveis por essas mortes. No momento que a gente não faz nada, que a gente não conversa abertamente, que a gente para de julgar as pessoas que estão sofrendo, no momento que a gente continua criticando as pessoas que estão sofrendo e cruza os braços, acha que não precisa fazer nada, porque não vai acontecer com sua família, só acontece no vizinho. Então, nesse momento, nós todos somos responsáveis por essas perdas. O governo nem se fala, o governo é absurdamente responsável, porque aqui no Brasil, pelo menos, não há nenhuma campanha efetiva que fale da prevenção ao SUS e do tratamento efetivo, da conversa aberta, natural, da desmistificação da depressão e das doenças mentais. Não há campanha alguma no Brasil, muito menos a enrolação, eu chamo de a enrolação do Setembro Amarelo, que passa por aqui sem ninguém saber, ninguém fala nada, não tem aviso em lugar nenhum, não tem publicidade, não tem campanha, não passa na televisão, não passa nas redes sociais. Só quem fala sobre isso é o pessoal da área de saúde e muitos poucos da área de saúde que falam sobre isso, só os que lidam realmente com esse tema profundo da depressão e do SUS. Fora isso, ninguém fala. Se vocês que me acompanham aqui se lembram, dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Prevenção do SUS, eu estava em Brasília e lá eu fui ao centro da cidade, a Praça dos Três Poderes, porque eu li que a Praça dos Três Poderes ia estar toda iluminada de amarelo em apoio à campanha, que é uma campanha de conscientização e prevenção do SUS. E eis que, quando eu cheguei lá, não tinha absolutamente nada de amarelo, sequer tinha luz, estava tudo escuro. Estava tudo escuro. O Congresso, a Praça dos Três Poderes, estava toda escura, não tinha iluminação nenhuma, muito menos iluminação amarela. Se vocês se lembram disso, eu abri uma live lá na hora para falar disso, porque coincidentemente eu estava em Brasília naqueles dias, eu fui gravar um podcast que já está quase saindo aí, eu fui para um evento e dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Conscientização e Prevenção do SUS, eu estava lá e fui verificar essa iluminação e não tem iluminação nenhuma. Diferentemente agora do Outubro Rosa, que as campanhas estão em todos os lugares. Eu vi campanha de Outubro Rosa na porta do elevador do aeroporto do Rio, do Santos Dumont, que eu estive lá semana passada, se vocês lembram, também para um evento que eu participei, uma palestra. Eu vejo aqui nos elevadores do meu prédio, eu vejo nas ruas tudo rosa, eu vejo a piscina aqui do meu condomínio está com as luzezinhas rosas, tudo iluminado de rosa, gente. E eu sei que agora em novembro isso vai acontecer, que vai ficar tudo azul em novembro em
em homenagem à conscientização do câncer de próstata. Eu tô achando ruim isso? De jeito nenhum. Tem que ter mesmo a campanha do Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama, tem que ser detectado no início, tem que ter a campanha do Novembro Azul, sobre a conscientização do câncer de próstata, para detectar desde o início, as chances de cura são muito maiores. Mas também tem que ter a campanha de conscientização do Sul, e essa campanha não era para ser só em novembro, que nem tem. Aqui no Brasil não tem, é só enrolação. A campanha devia ser todos os meses. Eu digo sempre que todos os meses são amarelos, porque as pessoas tiram suas vidas de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O meu namorado, por exemplo, tirou a vida em dezembro, não em setembro. Então não é só em setembro que tem que se falar nisso. Essa é uma campanha que tem que estar todos os dias, em todos os canais, nas grandes mídias, nas grandes canais de TV, todo mundo falando sobre isso, gente. Saúde mental, meu Deus do céu, é uma coisa importantíssima. Não adianta você ir só pra academia, malhar, ficar, ó, marombado, bracinho, a barriga, tanquinho, e sua mente tá um zero esquerda. Sua mente está debilitada, sua mente está cansada, sua mente está doente. Se a sua mente estiver doente, não adianta você ter músculo nos braços, barriga de tanquinho, que seu corpo não vai estar saudável, sua vida não vai estar saudável, os seus relacionamentos não vão estar saudáveis. Nada em você vai estar funcionando bem se a sua mente não estiver bem. Existem coisas muito simples para fazer para cuidar da sua mente, muito simples, e as pessoas ignoram até pela própria simplicidade. Praticar atividade física, descansar, não viver estressado, se alimentar bem, dormir bem. Tem coisas basiconas que ajudam você sobremaneira a cuidar da sua mente. Fazer uma terapia, fazer hipnoterapia, fazer yoga, fazer meditação, fazer o que quer que você goste, uma arte marcial, fazer qualquer coisa, algum esporte. Tudo isso vai beneficiar você. E se você tem depressão e você quer sair mais rápido ainda da depressão, o mais rápido possível da depressão, vá praticar uma atividade física. Não tem nada melhor para começar do que você se esforçar, lutar contra você mesmo, sair da cama e ir praticar uma atividade física. Porque isso vai ajudar você a começar a se recuperar. Isso não vai impedir você de procurar uma ajuda profissional. Muitas vezes você vai precisar de um psiquiatra, de medicamento. Eu já falei aqui várias vezes que eu precisei. Quando meu namorado tirou a vida, eu fiquei muito mal. Eu tive depressão profunda, fiquei meses trancada no meu quarto, só chorando e pensando, achando que a vida era uma meleca. Não tinha graça nenhuma, porque eu não conseguia processar como que aquilo tinha acontecido, como que aquele cara, tão jovem, bonito, engraçado, porque Dudu era super divertido, como que ele tinha tirado a vida. E eu precisei ir para um psiquiatra, tomar medicação, eu precisei fazer terapia. Eu fui fazer uma terapia com uma psiquiatra, para poder ela me explicar o que tinha acontecido com ele. E foi aí a primeira vez que eu ouvi falar nessa doença maldita, a depressão. Foi ali que eu conheci a depressão, foi ali que eu comecei a entender os sinais que eu percebia nele, que eu considerava que eram coisas esquisitas que ele fazia. E não tinha nada de esquisito, tinha a depressão por trás daquele comportamento de isolamento, de estar no lugar e querer sair, assim, tá alegre, tá feliz, tá tudo bem, 10, 15 minutos, meia hora, de repente entristecia e queria ir embora. Então, esse era um dos comportamentos dele. Existem pessoas que ficam agressivas, não era o caso dele, ele nunca ficou agressivo, ele era uma pessoa muito tranquila, muito calma, muito de boa, muito querido. Então isso me chocou demais, porque como que uma pessoa assim, né, tem esse comportamento, tem essa atitude. Por isso eu fui fazer a terapia com psiquiatra para entender. Mas você tem que buscar essas opções ou levar alguém que você conhece. Se eu soubesse, gente, metade do que eu sabia, do que eu sei hoje, de tantos estudos que eu faço, eu não teria, eu acho que eu não teria perdido ele daquela forma, ele não teria se perdido daquela forma, porque eu ia lutar, eu ia fazer de tudo para levar ele para um tratamento, para ter esse conhecimento de que ele estava doente e de que ele precisava de ajuda. Então, cabe a qualquer um de nós fazer isso. Então, voltando aqui, existe um culpado, um responsável por essa perda, quando a pessoa tira a própria vida? Não, não há. A namorada dele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, nenhuma, como eu também não tive. Eu levei um tempo para processar isso,
E ainda bem que eu processei e entendi que eu não tinha responsabilidade nenhuma sobre essa perda, porque eu não poderia fazer nada, principalmente falando de 30 anos atrás, quando ninguém nem falava sobre isso, eu nem conhecia, como eu falo aqui toda hora, eu nem conhecia a existência de uma doença que fosse capaz de fazer alguém tirar a própria vida, e hoje a gente está vendo isso acontecendo. Toda hora eu entro aqui para fazer uma live, porque alguém tirou a vida. Vocês lembram, tempos atrás, que eu falei aqui do garoto de 14 anos que tirou a vida numa escola particular em São Paulo, que foi também aquela confusão, cada um falando uma coisa, culpando a escola, culpando os pais, culpando os colegas que faziam bullying, culpando isso. E agora estão culpando a namorada do Liam, a ex, porque pelo que eu entendi eles já estavam terminados, porque ela lançou um livro contando a história deles. E isso está fazendo com que as pessoas vão para as mídias, os jornalistas, os repórteres, gente, falando, culpando a menina. Eu fico pensando, eu fico me colocando no lugar dela, imaginando o sofrimento que ela está passando, porque você sofre com a perda da pessoa. No meu caso, eu namorava com ele, não estávamos nem brigados, nem nada disso, inclusive eu estava em casa com ele quando ele tirou a vida. Mas no caso do Liam, o que estão dizendo é que eles estavam terminados, mas ele estava querendo voltar para os Estados Unidos para ficar com a namorada, né? Por isso que ele estava atrás do visto, ele estava na Argentina, no consulado americano da Argentina, em busca da renovação do visto dele. Então a gente não sabe se eles estavam terminados ou não estavam, o que aconteceu. Isso aí é muito difícil a gente saber, os bastidores, porque cada um fala uma coisa, vira fofoca, e infelizmente a mídia adora essa espetacularização quando uma pessoa tira a vida. Quando é uma pessoa famosa, pobre coitada, aí é que vira mais sensacionalismo, aí é que vira mais espetacularização, e o povo fica querendo botar culpa em alguém. Eu, na época, fui culpada de não ter visto. As pessoas diziam, mas você não viu, não percebeu? Como que você não fez? Como que você... Gente, eu tinha 20 e poucos anos. Eu não vi nada, não percebi nada, eu nem conhecia essa doença. E mesmo que eu tivesse visto, percebido e ajudado ele a fazer alguma coisa, eu não seria responsável por isso. A pessoa que tira a vida, botem isso na memória, gravem isso. A pessoa, quando ela chega ao extremo de tirar a própria vida, é porque ela está seriamente doente. É porque ela está seriamente doente. Ninguém que não tem uma doença muito séria, muito grave, como a depressão, como o abuso de substâncias químicas ilícitas, o abuso do álcool, uma bipolaridade ou qualquer outra doença relativa à saúde mental, ninguém que não tenha nada disso tira a sua vida por causa de ninguém nem de nada. Eu não tirei a minha vida porque perdi meu amor. Muitas pessoas perdem filhos, que é o maior amor que a gente tem na vida, perdem maridos, esposas e etc. E não tiram a vida por causa disso. Você tem que buscar ajuda profissional, você tem que se tratar, você tem que se cuidar, você tem que dar tempo ao tempo. Eu falo que o tempo faz milagres, e faz mesmo. O tempo faz com que você consiga se recuperar, que você consiga processar tudo o que aconteceu, faz com que você consiga entender que aquilo ali é a vida, faz parte da vida, por pior que seja. Hoje minha garganta tá ruim, né? Acho que tô ficando gripada. Então, isso faz com que você... Me perdi. Mas, voltando para o que eu estava falando antes, ninguém é culpada. A garota não é culpada por nada, eu não sou culpada por nada, ninguém é responsável. Quando a pessoa tira a vida, gravem isso, é porque a pessoa está seriamente doente e ela precisa de ajuda. Eu vou ler para vocês aqui, eu já estava pesquisando umas coisas aqui sobre essa relação do álcool e das drogas ilícitas com a depressão, e eu estava vendo aqui alguns sintomas aqui, ó. Prestem atenção, se vocês observarem que alguém que vocês conhecem ou vocês mesmos estejam com esses sintomas, isso pode ser depressão e requer que você vá se tratar e se cuidar. Melancolia, mau humor, irritabilidade, baixa autoestima, cansaço extremo, a ideação, o desejo, entre aspas, de tirar a vida, achando que a única solução é esta. E esta não é solução para nada. Tirar a vida não é solução para absolutamente nada. Você não vai resolver problema algum tirando a sua vida. A ansiedade psicológica, as enxaquecas repentinas, desânimo e falta de energia, tristeza sem causa aparente, dores no pescoço e nas costas. Olha quanta coisa aqui que pode estar ligada à depressão. Redução ou perda do interesse sexual, tristeza sem causa aparente, sonolência em excesso ou falta de sono, ou um ou outros extremos, sonolência ou falta de sono,
queda de rendimento escolar ou profissional, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, crises de choro, desesperança, olha aqui que eu falei desesperança, e uma constante sensação de vazio. E eu ainda acrescento aqui a falta de pertencimento, que as pessoas, eu observava isso muito em Dudu, ele tinha, as coisas que ele falava, da forma que ele falava, me dava a sensação de que ele achava que ele não pertencia a esse mundo. E eu já ouvi várias pessoas que têm depressão falando sobre isso, que tem essa sensação de que não pertence a esse mundo. Mas todos nós pertencemos a esse mundo, sim, todos nós. Suede Aparecida, você quer participar da live? Tem um monte de mensagem aqui, gente, eu sem óculos não tava nem enxergando. Eu mandei o convite, Suede, vamos ver se você vai conseguir entrar. Francisca, será que é Francisca que conversou comigo há 2 semanas? Terezinha, Alexandra, Lúcia, tem um monte de gente aqui. Olá, gente, oi, um monte de gente deu oi. Eu sem óculos não consigo ler. Eu tava assim, ó, para esse reflexo que fica aqui, tá vendo, no óculos? E aí eu tirei um pouco pra gente conversar sem óculos. Se eu ficar lendo também, eu perco meu raciocínio aqui. Já passamos de 35 minutos de live aqui. Eu comecei 8h30, 20h30, eu comecei a live, horário britânico, porque eu sou mesmo pontual. E ainda brinquei que foi uma homenagem a Liam. Se vocês se lembram, Liam era britânico. O conjunto One Direction surgiu num concurso de vozes, o X Factor, não sei se vocês já ouviram falar, em que eles participaram, se conheceram e criaram a banda One Direction. E Liam era britânico e, de fato, eu já morei na Inglaterra, eles são pontuais, assim, ao extremo. Até o horário que o ônibus vai passar, no ponto de ônibus, tá lá escrito que o ônibus vai passar 7h17 da manhã, eu ia pra escola, e o raio do ônibus passava às 7h17 da manhã. Não sei como é que pode, meu Deus, um negócio desse. Cleusa, querendo conversar. Gente, eu vivo falando isso aqui, eu não sei, eu acho que eu não vou nem falar mais. Porque eu mando o convite, ó. A pessoa não entra, não sei por que pede. Cleusa, você pediu pra entrar, eu mandei o convite. Antes alguém pediu, até esqueci o nome da menina. Ela pediu pra entrar, eu mandei o convite e não entra. Oi, Cleusa, tá aqui, você, oi, deu oi. Isabel, alguém quer conversar sobre isso, gente? Alguém quer me falar alguma coisa sobre depressão, sobre ideação? Alguém quer fazer um comentário sobre a sua opinião? O que é que você acha a respeito dessas acusações da pobre da namorada dele? Que eu consigo me colocar bem no lugar dela. Talvez ela tenha a mesma idade que eu, um pouco mais, não sei. Eu tinha na época 25 anos, quando isso aconteceu comigo. Dudu tinha 27. Liam tinha 31 anos, né? E não sei a idade da garota, da ex-namorada dele. O fato é que ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, nenhuma. Gente, além do mais, bota uma coisa na cabeça, ó. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém pertence a ninguém. Ninguém tem controle sobre a vida de ninguém. Nem eu, nem você, nem a garota, a Liam, tem controle. Eu poderia ter controle sobre a vida do Liam, mesmo que ela estivesse com ele. Eu estava com o Dudu em casa e não tive controle sobre o que ele fez. Eu dei as costas, deixei ele sozinho 15 minutos na sala. Quando eu voltei, eu já encontrei ele praticamente sem vida. Então, nós não temos controle sobre a vida de quem quer que seja, a não ser que sejam crianças pequenas, né, crianças, que você seja responsável por essas crianças, aí sim. Nesse caso, nós somos completamente responsáveis pelas crianças. Fora isso, adulto, ninguém é responsável, ninguém tem controle sobre a vida de um adulto. Você pode ajudar, você pode tentar orientar, você pode levar para fazer um tratamento, você pode conversar, você pode não julgar a pessoa que está com depressão. Depressão não é frescura, depressão não é mimimi. Você pode não criticar a tristeza, o isolamento. Vocês ouviram o que eu falei aqui? A melancolia, a falta de vontade de fazer as coisas, o baixo desempenho ou no trabalho ou na escola. Você pode não julgar, você pode não criticar, você pode segurar na mão e você pode ajudar essa pessoa. Isso você pode, esse controle você tem. E é o que você deve fazer se você não quer perder seu ente querido. Mas controle sobre a vida, ela estava lá nos Estados Unidos, o menino estava aqui na Argentina. E ela ia ter controle sobre o que ele ia fazer, ou não, tirar a vida, ou não, o que ele estava pensando, o que ele estava planejando, porque
Quando a pessoa tem uma atitude dessa, bota outra coisa na cabeça. Isso não acontece da noite pro dia. Não foi porque ela lançou o livro, uma semana depois ele falou, putz, não gostei, não quero mais viver. Não é assim que funciona, tá, gente? A ideação, ela vem sendo construída dias, semanas, meses por uma pessoa, anos. Depois que Dudu tirou a vida, eu soube que ele já tinha tentado 2 vezes antes, anos antes. A primeira tentativa dele foi na adolescência. Ele tirou a vida, ele efetivamente conseguiu tirar aos 27 anos. Só para vocês verem como isso é uma doença e que a gente não tem controle sobre o comportamento da pessoa. Você tem controle sobre o seu comportamento. Você tem controle e você tem que controlar o seu comportamento, a sua mente, o seu corpo, as suas atitudes, de acordo com o que as pessoas fazem com as vidas delas. Aí você tem que controlar você. Isso você pode controlar você. Eu, na hora que eu me deparei com aquela cena, eu tive que me controlar absurdamente para correr, levar ele para o hospital e tentar salvar a vida dele. E foi o que eu fiz. Eu corri, levei ele para o hospital, mas infelizmente ele faleceu no hospital. Eu não consegui salvar a vida dele. Na época eu era muito menina, não conhecia nada, não sabia de nada, não entendia nada disso, me senti culpada e responsável. Mas logo depois eu comecei a estudar e a entender que ninguém é responsável quando uma pessoa tira a própria vida. E não é de hoje para amanhã, não é de uma semana para outra, não é porque você terminou um namoro, um casamento, não é porque você perdeu um emprego, não é porque você perdeu dinheiro, não é porque você brigou com sua família, não é por causa de nada disso isoladamente. É tudo isso junto e misturado. Esses fatores, eles podem ser gatilhos para que a pessoa tire a vida, mas não é um gatilho, um comportamento, uma coisa ruim específica que aconteceu na vida da pessoa, que ela decide, ela acorda naquele dia e fala, não quero mais viver. A minha namorada publicou um livro que vai falar de mim, sei lá o que ela vai falar mal de mim, sei lá o que, e eu vou tirar minha vida porque eu não quero. Não é assim, gente, presta atenção, tá? Não é assim que funciona. A pessoa constrói durante anos, como eu falei aqui. Semanas, meses, anos, ela pode construir essa ideação. Se ela não fizer um tratamento, se ela não for fazer uma terapia, se ela não tiver apoio emocional da família, dos amigos, que é fundamental no momento desse. Vem cá, quando você tem uma pessoa da sua família que está com câncer, que está com alguma doença muito séria, você faz o quê? Você julga e critica? Você fala, como é que você foi ficar com câncer aí? Qual é o seu problema? Por que você foi ficar com câncer? Você fala isso pra pessoa? Não, né? E por que você acha que a pessoa, ela fica com depressão porque ela quer? Será? Será que você pensa assim? Alguém pensa assim? Você já perguntou a alguém se ela pensa assim? Que a pessoa tem depressão porque ela quer ter depressão? Ela resolveu ficar doente e aí, pá, a doença baixou nela como um câncer, como um Parkinson, como Alzheimer, como diabetes, como qualquer doença. Esclerose múltipla, não falta nome de doença aí terrível que tira, né, a saúde total da pessoa. E a depressão é uma delas, gente. A única diferença é que é um distúrbio no seu cérebro. Não é um distúrbio em nenhum órgão do seu corpo. No corpo físico, né? E todo mundo acha que o cérebro, parece que o cérebro não faz parte do corpo da gente, né? Porque qualquer doença no corpo, aí tudo bem. Aí você respeita, você cuida, você ajuda a pessoa. Agora, doença na mente, dentro do cérebro, aí o cérebro não faz parte do corpo. Então é uma doença mental, não é mais física. E aí você ficou depressiva porque você quis, né? Você resolveu ficar doente, você não quer mais fazer nada porque você que quis, você que resolveu. Não é bem por aí, tá? Eu acho que por hoje tá bom, já conversamos bastante. Eu espero que vocês divulguem essa live, que vocês pensem, reflitam sobre isso. Reflitam que não há culpados numa situação dessa. Que a pessoa não tira a vida por causa de outra pessoa, ela tira a vida porque ela está doente. E, no caso dele, além de uma depressão profunda, o abuso excessivo de álcool e drogas que foram encontrados no quarto, isso aí não tem questionamento, né? Então, eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês cada vez mais que me ouvem aqui, que acompanham os meus posts, que acompanham as minhas lives, que acompanham o meu trabalho aqui, na pós-venção, que é esse cuidado da pessoa que ficou enlutada, que perdeu alguém para o sul, como eu perdi, e na prevenção, especialmente, para evitar que as pessoas tirem as suas vidas desnecessariamente, porque ninguém quer fazer isso, ninguém quer fazer isso. A pessoa quer tirar uma dor de dentro de si, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar um sofrimento de dentro dela.
E pela doença, pela depressão, pelo álcool, pelas drogas, ela acaba pensando, achando equivocadamente que a solução é tirar a vida, mas essa não é a solução. A solução é você se tratar, é você se cuidar, é você cuidar de você mesmo, gente, é você buscar ter amor por você, é você buscar ter respeito por você, é você buscar entender que você é merecedor de ter uma vida digna, uma vida de qualidade, uma vida plena, com todas as dificuldades que a gente tem na vida. Não, a vida vale super a pena. Vale super a pena. Todos nós um dia vamos sair daqui e ir para outro lugar, outro plano. Cada um pensa de uma forma de acordo com sua crença. Mas saber que a gente vai acabar um dia, todo mundo sabe isso. Porque a única certeza, como se diz, né, que nós temos é de que um dia todos nós vamos partir. Então, seu tempo vai chegar, sua hora vai chegar, não antecipe essa hora por causa de uma doença que você pode tratar e que você pode curar, como a depressão. Então, busque ajuda, vá cuidar de você, vá se sentir merecedor de ter uma vida digna. E você que convive com uma pessoa assim, seja ela quem for na sua vida, você que convive com uma pessoa assim, você cuide dessa pessoa, você ajude e você, pelo amor de Deus, pare de criticar e de julgar e de achar que a pessoa está querendo chamar a sua atenção. Eu fico pé da vida. Ai, Jesus me abana. Quando eu ouço isso, a pessoa dizer que fulano está querendo te chamar a atenção, quer aparecer, você... E até, olha, isso acontece, gente, por incrível que pareça, dentro de hospital, tá? O pessoal da área de saúde tem o desplante, o desrespeito de falar para uma pessoa que ela recebeu lá, uma enfermeira, um médico que recebeu, que tentou tirar a vida, de a pessoa dizer que tá atrapalhando o plantão, que tá dando trabalho para eles, por que não fez direito. Gente, ó, sem comentários em relação a isso, viu? Porque isso aí me deixa completamente indignada. Portanto, você que convive com seu ente querido, você cuide do seu ente querido antes que não tenha mais jeito. Porque na hora que acontece, né, Lian, não tem volta. Nada que a gente possa fazer vai fazer ele voltar. Nada do que eu fizer vai fazer Dudu voltar. Então, o que a gente tem que fazer a partir daqui pra frente, é daqui pra agora. Ajude as pessoas que vocês sentem que precisam da ajuda de vocês. O meu boa noite de hoje fica com esse recadinho. Ajude as pessoas que vocês sabem e sentem que precisam da sua ajuda. E parem de julgar e criticar. Porque quem tira a vida, quem está doente, precisa de tratamento, precisa de cuidado e de atenção. E não da sua crítica e do seu julgamento. Respeite as pessoas que estão sofrendo. Porque você um dia pode ter uma doença também. Pode ter uma depressão também, ou qualquer outra doença. E você também vai querer ser respeitada, vai querer ser cuidada, vai querer ter atenção. Não é verdade? Então, cuide de você e cuide de quem você ama. Boa noite, tenham uma ótima semana. Compartilhem essa live, eu posto ela, alguns pedaços dela aí, vou postar ela já por inteiro. Compartilhem a live e eu espero que eu tenha mais uma vez contribuído, ajudado vocês com as minhas dicas, as minhas palavras, né? A minha ajuda aqui, para que esses casos de pessoas que tiram suas vidas diminuam cada vez mais e cada vez menos eu veja pessoas passando pelo que eu passei, que eu não aconselho para ninguém. Ninguém precisa passar pelo que eu passei. E não queiram nem saber o que eu passei e que as pessoas passam quando perdem um ente querido, tá? Então, cuidem de vocês e cuidem dos seus entes queridos, tá bom? Boa noite, boa semana, fiquem bem. Até segunda-feira que vem, nossa próxima live. Mais uma vez eu vou concluindo minha live aqui sem ninguém ter conseguido entrar, né? Pede para entrar, eu mando o convite, eu aceito, mas a pessoa não entra lá. Isso é um mistério para mim, porque que isso acontece, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui.